Ok, vamos começar com a afirmação que, assim, fez a gente escolher esse material para análise de hoje. Segundo a fonte, o Elon Musk teria dito que ele é um alienígena de 3.000 anos. Eu preciso confessar que quando eu li isso, a minha primeira reação foi, tipo, dar risada. Mas o material trata essa declaração com uma seriedade total, sabe? Como a base de um argumento muito maior. E é essa teia de conexões que a gente vai tentar desembaraçar aqui. A nossa missão é entender como a fonte conecta ao Musk, profetas do rock brasileiro e tecnologias militares que parecem saídas de um filme. E não é validar ou desmentir nada disso, né? É entender a arquitetura da narrativa, como o material pega elementos tão diferentes, tipo Raul Seixas, supersoldados chineses, seres interdimensionais, e costura tudo numa história só. O que a gente vai explorar são os padrões, as técnicas que eles usam para construir essa visão de mundo. É quase uma engenharia reversa da ideia. Ok, vamos analisar isso então. A primeira ponte que o argumento constrói é, bem, inesperada. Logo depois da frase do Musk, o texto pula direto para o Brasil, para um dos nossos maiores ícones, o Raul Seixas. A conexão que eles fazem é com a música Eu Nasci há 10.000 anos atrás. De repente, a ideia de uma identidade milenar não é só do Musk, sabe? Ela já estava aqui com a gente. E o que é fascinante nisso é a estratégia do material. Eles usam a releitura de uma figura cultural que é quase intocável, como o Raul, para criar um gancho de credibilidade. Pega uma letra que é poética, super ambígua, e apresenta como se fosse uma evidência, uma prova. É uma técnica muito poderosa, porque ancora uma ideia nova e estranha em algo que é familiar, nostálgico, né? É uma jogada inteligente e não para por aí. O argumento vai mais fundo e escolhe outra música do Raul, O Dia em que a Terra Parou, com uma profecia literal. A tese é que a canção, lá dos anos 70, previu com exatidão a pandemia de 2020. O foco total é no trecho que diz que ninguém saiu para trabalhar. E isso é apresentado como a descrição perfeita do lockdown. E, de novo, o interessante é que não é tratado como uma coincidência poética. O material apresenta como um padrão. Ele imediatamente amplia o leque e diz que não foi só o Raul. Menciona Paralamas do Sucesso, Renato Russo. A sugestão é que toda uma geração de artistas atuou como uma espécie de oráculo, sabe? Anunciando esse tempo que estamos vivendo. A arte do passado é relida não como expressão da sua época, mas como um manual de instruções para o nosso presente. Essa ideia de artistas como videntes é bem forte, mas a análise não fica só no passado, né? Ela tenta conectar essa suposta preparação espiritual com uma mudança que estaria acontecendo agora, na nossa percepção sobre não estarmos sozinhos. Sim, é uma transição crucial no argumento. Depois de estabelecer que a gente foi avisado, a narrativa se volta para o presente. A observação que eles fazem é que, para grande parte da população brasileira, descrita como majoritariamente cristã, a ideia de extraterrestres sempre foi coisa de entretenimento, coisa de filme, de ficção. O ET do Spielberg, os monstros de Independence Day, era algo que vivia seguro no campo da imaginação. Mas o argumento aqui é que esse muro entre ficção e realidade está sendo demolido. Isso levanta uma questão importante. Como, exatamente, isso estaria acontecendo? A linha de raciocínio é que a própria mídia está abrindo espaço para o assunto de uma forma mais séria. E aqui o conceito se expande. A gente não está mais falando só dos alienígenas clássicos, que vêm de outros planetas, né? Um novo termo é introduzido para complicar o cenário. Seres interdimensionais. Certo, e quando eu uso interdimensional, meu cérebro vai direto para a física teórica, o multiverso. Mas a fonte usa o termo de um jeito bem diferente, quase geográfico, não é? Misturando o dentro e o fora do nosso planeta. Exatamente. E essa redefinição é a chave. A fonte pega um termo que soa cool, da ficção científica, e o reapropria para unificar duas teorias da conspiração muito antigas. A dos alienígenas, que vem de fora, e a da Terra Oca, ou dos intraterrestres, que vivem aqui dentro. É uma jogada para criar uma espécie de grande teoria unificada do oculto. De repente, a ameaça ou a presença não está só lá em cima, nas estrelas. Está também debaixo dos nossos pés e no fundo dos oceanos. O material também fala de bases subaquáticas. O tabuleiro do jogo fica muito maior. E, para dar um verniz de legitimidade,
A narrativa tenta ancorar isso na geopolítica. Ela afirma que americanos e russos já começaram a falar sobre isso. É um movimento para tirar o assunto do Fórum de Ufologia da Internet e colocar na mesa do Conselho de Segurança da ONU, metaforicamente falando. Mas peraí, essa afirmação é muito vaga. O material especifica onde ou como americanos e russos estariam falando sobre seres intraterrestres? Porque isso soa como uma alegação bombástica. É uma declaração oficial, um vazamento, ou é só uma interpretação? A falta de detalhe aqui é um pouco frustrante. É uma observação perfeita. O material faz a afirmação de forma categórica, mas não fornece a fonte. E essa é uma característica desse tipo de narrativa, né? Afirmações grandiosas são feitas para criar impacto, contando que a pessoa não vai parar para checar. O peso da afirmação por si só já move o argumento para a próxima fase. Ok. Então, o tabuleiro do jogo foi montado. A fonte estabeleceu que existem outros seres, não só lá fora, mas aqui mesmo. Se alguém aceita essa premissa, a próxima pergunta lógica é: e agora? A gente está preparado? E é exatamente neste ponto que o argumento tenta fechar o ciclo. Ele propõe que a ficção científica não estava apenas nos alertando ou nos entretendo. Ela estava, na verdade, nos mostrando o futuro. E esse futuro, segundo o texto, já começou. E é aqui que fica realmente interessante, porque saímos da especulação e entramos em exemplos que, pelo menos na superfície, são concretos. A fonte começa a listar desenvolvimentos militares recentes para provar o seu ponto. Cita a Rússia com um novo torpedo nuclear, mas o foco principal se vira para a China. Sim, a China é apresentada como o epicentro dessa materialização da ficção. O texto afirma que há uns 6 anos o país criou uma divisão de super-soldados, e a descrição é de tirar o fôlego. Espera um pouco, super-soldados. O que isso quer dizer no contexto do material? Eles dão algum detalhe? Porque isso soa como algo saído de uma história da Marvel. A descrição é bem específica, ainda que sem provas, claro. O texto fala de seres humanos modificados para serem resistentes à radiação e, o mais impressionante, capazes de respirar debaixo d'água sem equipamento. É o arquétipo do Capitão América ou dos soldados Spartan da série Halo, mas apresentado como um fato militar da China. Uau! Respirar debaixo d'água. Isso é uma afirmação em tanto. E não é só isso, certo? A China também estaria investindo em outra frente de ficção científica. Exatamente. O material continua afirmando que a China também apresentou um exército de robôs. E a imagem que se quer evocar é poderosa. Não estamos falando daqueles cães robô que a gente vê em vídeos. A sugestão é de algo em uma escala muito maior, mais organizada. Então, temos torpedos nucleares, super soldados aquáticos e exércitos de robôs. A fonte não está sendo nem um pouco sutil aqui, né? Nem um pouco. E para que não reste nenhuma dúvida, o texto faz a conexão de forma explícita. Ele afirma, e aqui vale citar direto, tudo o que você via em Star Wars, tudo aquilo que a gente viu em Exterminador do Futuro, essas coisas começaram a se cumprir. A inversão da lógica é total. Não é mais a realidade que inspira a ficção. A tese é que a ficção era um roteiro e agora a gente está assistindo à execução dele. É uma inversão que exige uma suspensão total da descrença, né? E para manter a conexão com o público mais jovem, que talvez não tenha o Exterminador do Futuro como referência, o material também cita coisas super recentes. Sim, e isso mostra que a narrativa se adapta. O texto diz que essa chegada que a gente está vivendo é igualzinho o que está na série O Problema dos Três Corpos. Também faz uma ligação com a franquia Halo. É uma forma de dizer, não importa a sua idade, a cultura pop que você consome está te contando a mesma história e essa história é real. E essa história tem um final, ou pelo menos um clímax, que é apresentado de forma bem sombria. Sim, as apostas são as mais altas possíveis. A linha de raciocínio não termina com avanços tecnológicos. Ela escala para aniquilação total. O texto conclui essa parte mencionando a existência de armas de obliteração em escala planetária, e dá até um nome. A Arca de Gabriel, descrita como uma arma terrível localizada dentro do nosso próprio planeta. A escala passa de geopolítica para catastrófica. Então,
O que tudo isso significa? Que viagem, hein? A gente começou com uma declaração do Elon Musk se dizendo um alienígena, pulamos para o Raul Seixas como um profeta da pandemia, mergulhamos num mundo com seres vivendo dentro da Terra e sob os oceanos, e terminamos com super soldados chineses, exércitos de robôs e armas planetárias, tudo apresentado como o cumprimento de roteiros de Star Wars. O fio condutor que amarra tudo isso, a grande ideia que emerge do material, é a de uma convergência. A tese central é que as fronteiras que a gente usava para organizar o mundo, entre profecia e arte, entre ficção e realidade, entre tecnologia e esoterismo, elas estão se dissolvendo. Está tudo se fundindo numa única narrativa e, segundo a fonte, uma narrativa urgente. É uma visão de mundo que tenta encontrar um padrão, uma lógica oculta por trás de eventos que parecem não ter conexão. Conectar a letra de uma música dos anos 70 com o desenvolvimento de um robô militar hoje. Exatamente. O material nos oferece uma lente muito específica para ler a realidade. Através dessa lente, a música vira um texto preditivo. A mídia de massa vira uma ferramenta de preparação psicológica. E os avanços tecnológicos não são vistos como o fruto da engenhosidade humana, mas como o cumprimento de um roteiro que já estava escrito e foi revelado a nós pela ficção. É uma busca por um sentido oculto por trás do caos aparente do nosso tempo. Uma busca por um roteiro para que a gente não se sinta perdido na história? O foco principal do material que a gente analisou é em como a ficção do passado parece estar se tornando ou prevendo o nosso presente. Isso deixa a gente com uma reflexão final, uma pergunta para levar conosco. Se a gente aceitar por um momento essa premissa que a nossa realidade está espelhando a ficção científica de ontem, que tipo de futuro a ficção científica que estamos criando e consumindo hoje está imaginando para nós?